Olá! Por um mundo onde a raiva não seja o imperativo na relação das crianças e adultos, mas sim o respeito e a calma, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Para quem é pobre e viveu a infância nas zonas mais remotas do Brasil, como é o caso da minha geração, conhecemos pais e mães que recorriam à violência e ao terror para educar seus filhos. Certamente não o fizeram por maldade. Acreditavam ser métodos eficientes. Precisavam do controle das crianças. Não fazemos juízo sobre isso. Mas esse tipo de educação nos deixou marcas negativas irreversíveis. Hoje, graças a Deus, já podemos respirar aliviados e temos novos pais e novas mães que acreditam em outros métodos. Entendem que a serenidade, a compreensão e o amor são ferramentas melhores para educar as crianças. Achamos que com isso um passo foi dado, mas é preciso refletir com mais profundidade sobre essa mudança, principalmente para que nada disso se confunda com outro tipo de comportamento permissivo, sem chances para a educação, para a responsabilidade pessoal e para a boa preparação para o convívio com as outras pessoas. Para conversar conosco hoje sobre a importância da calma na educação das crianças, nós convidamos a educadora parental e pedagoga Maya Engelman. Ela é escritora do livro A Raiva Não Educa, A Calma Educa, que figura na lista dos mais vendidos do país na categoria não ficção. Na obra, ela convida o leitor a repensar tudo o que sabe sobre educar crianças, mostrando que esse processo não precisa nem deve ser de maneira alguma autoritário, constrangedor e ameaçador. Na educação respeitosa, a proposta de Maya é considerar as necessidades e os investimentos da criança sem deixar de colocar os limites necessários na criação delas. Maya ainda argumenta que são os adultos que precisam ser reeducados com respeito e amor para que possam propagar uma educação saudável às futuras gerações. Filha de mãe brasileira e pai suíço, Maya nasceu e viveu no país de sua família paterna até os 19 anos. Apesar disso, ela fala muito bem português, graças à sua mãe. Ela é mãe de Nina e do Luca. Maya é formada em pedagogia há 10 anos e desde então também estuda profundamente a educação parental, além de psicologia. Hoje, compartilha seu conhecimento no perfil das redes sociais e na Escola de Educação. É uma honra receber você no nosso programa e para iniciar a nossa conversa sobre esse tema tão importante, eu gostaria de saber quando foi que você se atentou para essa mudança na lógica da educação das crianças. Foi uma experiência pessoal ou algo que você viu na sua formação acadêmica? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje falando nesse programa. Eu estou muito animada e me senti muito bem recebida. Obrigada pelo carinho. Infelizmente, eu não fui atravessada por esse assunto na minha formação acadêmica. Eu sou formada em pedagogia há mais de 10 anos e a gente aprende como ensinar as crianças, mas a gente não aprendeu como, de fato, respeitar as crianças, né? A nossa sociedade é muito adultocêntrica ainda. Nós precisamos começar a olhar para a criança como esse ser que depende de nós e que a gente não pode usar essa dependência como um fator a nosso favor. Precisamos olhar para essa dependência como um lugar de servir a criança. E quando me tornei mãe,
principalmente na minha segunda gestação, no meu segundo puerpério, que é essa fase após o nascimento, eu me vi muito repetindo um ciclo de violência, de algo que eu já tinha vivido também na minha infância. Como você falou mais cedo na introdução, muitos de nós receberam uma educação autoritária, porque era o que existia na época, porque eram os recursos disponíveis, porque os nossos próprios pais também já foram muito machucados na infância deles, que é o que a gente chama de trauma transgeracional, né? E aí agora, chegando eu no meu segundo puerpério, percebi que eu não queria repetir esse ciclo, mas eu também não sabia nem por onde começar. E aí um dia apareceu um conteúdo para mim sobre educação positiva, e para mim foi essencial, que eu sempre falo que a educação positiva salvou as minhas crianças de mim mesma, porque eu estava sendo extremamente violenta com as minhas crianças, eu não estava enxergando as minhas crianças, eu não estava respeitando as minhas crianças, e era mais do que urgente que eu entrasse em contato com esse conteúdo para que eu pudesse construir uma relação que eu sempre quis construir. E hoje eu trabalho com isso, com essa mesma motivação, porque eu sei que tem muitos adultos cuidadores, tem muitos pais, tem muitas mães que desejam construir uma relação de respeito com as crianças, uma relação de verdadeira conexão, mas também não sabem por onde começar. E aí vem a culpa, vem a cobrança da sociedade, vem um monte de coisa, a gente se vê assim de mãos atadas e fica assim, não é isso que eu quero, mas eu também não sei o que fazer. E eu estou muito feliz em poder promover esse conteúdo e ajudar muitas famílias com isso. Tá certo, Maia. Olha, você falando, me veio na cabeça, quando eu era garoto, uma imagem de que o mundo das crianças, especialmente dos pequeninos mesmo, eles olham para cima e veem gigantes. Agora, você imagina gigantes ternos, já daria medo. Agora, calcula gigantes terrificantes, né? Bravos. Sim. Então, eu lembrei disso. Mas vamos àquilo que você trabalha no seu livro. Pois não, claro. Porque você trouxe uma analogia que a gente até riu aqui imaginando isso, mas para a criança realmente é aterrorizador. É dramático, né? E aí a gente, sim, para ela literalmente assustador. E aí, uma coisa que eu gosto muito de provocar a reflexão nos adultos, aí eu falo assim, quão vulneráveis, né? Quão frágeis somos nós de precisar provar para a criança que a gente é tão maior, tão mais forte do que eles. Não precisa provar nada disso, né? Ficar nessa disputa de poder, de eu mando em você. Ele olha para a gente e já vê que nós somos pessoas que se a gente quiser exercer poder, a gente vai conseguir. No fundo, a gente vai conseguir. Porque a gente tem uma experiência de vida, a gente tem um cérebro maduro, a gente tem tamanho. E é aí que está o pulo do gato, eu entender que eu não devo usar tudo isso que eu tenho a meu favor. Eu preciso usar tudo isso que eu tenho a favor desse ser humaninho que ainda não tem essas habilidades todas. Tá certo. E aí acho que já entrando bem forte na questão da calma, na questão da raiva, que é bem o objeto daquilo que você nos apresenta no seu livro. E aí eu faço a seguinte consideração, Maia. No auge da pandemia, entre 2020 e 2021, a raiva foi um sentimento que se propagou na sociedade e, consequentemente, nas famílias, por muitos motivos, porque não podia sair de casa, porque de repente ficou tudo difícil demais, porque tudo ficou muito ameaçador. E isso afetou e afeta diretamente as crianças. Então, como você acha que os adultos devem lidar com o seu sentimento de raiva e frustração sobre outras coisas, para não repassar isso para as crianças, Maia? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a raiva é um processo biológico natural da nossa espécie. Nós temos conexões, nós temos áreas no nosso cérebro para o trabalho da raiva. Então, não é uma questão de que a raiva é uma coisa ruim, é um sentimento ruim. Claro que se a gente se deixa levar, a gente acaba cometendo alguns desrespeitos. Então, o que acontece, a primeira coisa é a gente entender. Eu sentir raiva não me faz um ser humano ruim. Às vezes existe esse arquétipo, sabe, da mãe perfeita, do pai perfeito, mártir, assim, que nunca erra, nunca pisa na bola. E aí a gente às vezes se sente culpado. Eu tô sentindo raiva do que meu filho fez, do que minha filha fez. Sentir a raiva é legítimo. E quanto mais eu fico reprimindo e me sentindo culpa ou varrendo para debaixo do tapete, vai chegar uma hora que vai explodir, igual uma panela de pressão, porque vai acumular, e daí uma hora, estoura tudo. A questão que nós precisamos nos atentar é a seguinte:
Quando eu falo que a raiva não educa, a calma educa, não é para a gente ficar com a ideia de que a gente tem que estar sempre calmo, zen, equilibrado, porque nós somos humanos. Agora, o que nós precisamos fazer é, se eu estou percebendo que eu estou com raiva, seja qual for o motivo, seja porque eu estou trancada em casa com a família inteira por causa de uma pandemia, seja porque tenho traumas que eu vivenciei e aí a criança tem uma atitude que me remete às minhas dores, enfim, seja qual for o motivo, essa raiva é um alerta no nosso painel, igual no carro quando está dirigindo, tem ali um alerta, não é para você desligar o carro e não andar nunca mais, é para você olhar e falar assim, precisa de revisão, precisa botar gasolina, precisa trocar o pneu, enfim, é um aviso de que alguma coisa aqui está me machucando e eu preciso cuidar dessa raiva. Eu preciso olhar para essa raiva para não descontar e não respingar nas minhas crianças, porque sentir é legítimo. O que eu não posso fazer é usar e descontar, porque as nossas crianças, elas não dão conta de carregar a responsabilidade do nosso mal-estar. Eles não podem ser os responsáveis por isso. Então, tem que saber cuidar dessa raiva. Agora, a grande questão é, como é que a gente cuida da raiva? A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, por favor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que é um processo muito visceral. Eu não sei como que isso é para o telespectador ou para você, padre, mas nós sentimos a raiva no nosso corpo. Eu vou falar de mim. Eu sinto um aperto assim no meu abdômen, parece que trava. Eu sinto que é como se eu quisesse manter controle da situação e essa raiva vai se acumulando porque eu vejo que eu estou perdendo o controle. Então, o motivo de eu estar com raiva não é o comportamento da minha criança, é a minha sensação, a minha interpretação de que eu estou perdendo o controle. Então, quando eu começo a sentir esses sentimentos no meu corpo, a primeira coisa que eu preciso fazer é, eu preciso dar uma pausa. Eu preciso fazer o tempo de me regular. Respirações podem ajudar com isso. E se a raiva estiver muito intensa, sai de cena. Vai para o seu quarto, vai para o banheiro, toma um banho, lava o rosto, bebe uma água, mas a questão é nossa responsabilidade, não é a criança que tem que facilitar as coisas para a gente, porque ela não tem cérebro maduro, mas nós sim, nós temos. Só nós podemos cuidar do que nós sentimos. Então precisamos olhar para essa raiva e entender que é um alerta, não é algo negativo, não é algo ruim, é só um aviso. Opa, tem algum limite aqui em mim que está sendo quebrado e eu preciso olhar para isso para não respingar nas minhas crianças. Por isso que eu falo que a raiva não educa. Não é que a gente não sente raiva, mas na hora da raiva a gente não está pronto para dialogar. Na hora da raiva a gente só está pronto para atacar. E a criança vai se proteger como da gente? Ela não tem para onde fugir, ela não tem para onde ir, ela está refém da nossa raiva. Por isso que eu falo, na hora da raiva não educa, mas na hora da calma eu consigo explicar e a minha criança consegue me ouvir. É muito mais estratégico até se a gente for olhar por esse lado, esperar que ambos estejam calmos, porque aí o aprendizado realmente acontece. Perfeito, Maia. Olha, a gente está aqui na televisão, quase que é uma violência que a gente produz, que é falar de assuntos necessários, profundos e ter que falar rapidamente. Então, eu te peço desculpas por isso, tá? Eu vou pedir sua licença agora, porque a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e já já nós voltamos. Daqui a pouco eu volto com o programa Parlatório para continuar nossa conversa com a pedagoga Maia Engelmann. Até já! Casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização.
Estamos de volta com o nosso parlatório, dando prosseguimento a um papo muito interessante com a pedagoga e autora Maya Engelman. Maya, no final do primeiro bloco, e que eu me desculpei com você por causa do nosso tempo, você estava dizendo uma coisa muito importante, você nos ensinou assim, quase que um percurso a ser percorrido da raiva até a calma para a gente poder, então, lidar com as nossas crianças. Então, para continuar a nossa conversa, eu vi que você oferece uma formação de educador parental. O que é exatamente isso? Como é que isso se dá? Educador parental nada mais é que um profissional que leva informação embasada e centrada na criança para apoiá-los no processo de educação, que vai desde orientação em relação ao sono, em relação à amamentação, todos os mais variados assuntos. E é uma profissão recomendada, veja bem, pela Organização Mundial da Saúde, pela ONU, pelo Unicef. Então, é um trabalho, é um profissional recomendado pelas maiores organizações que lidam com a infância. Eu tenho muito, muito orgulho de ser facilitadora dos cursos profissionalizantes para educadores parentais. Por quê? Do que a gente já conversou aqui, a gente já conseguiu perceber que o foco do trabalho na educação positiva nem é a criança, né? É o adulto, somos nós que precisamos melhorar para as nossas crianças. E o trabalho do educador parental vai ser exatamente esse, apoiar esse adulto cuidador, esse pai, essa mãe, a olhar também para as próprias dores, a olhar para os próprios gatilhos, a cuidar dessas dores, para não respingar, para não acabar reproduzindo violência com as próprias crianças. E o nosso trabalho não é de levar o pai ou a mãe a se tornar um adulto perfeito. Não é essa a nossa finalidade. A nossa finalidade é reduzir os danos. Sabe, tudo aquilo que a gente carrega da nossa infância? A gente tentar evitar passar tudo para as nossas crianças, sabe? Criar um filtro de proteção para reduzir os danos do que eu carreguei para com a minha criança, para que ela não precise recarregar tudo de novo que já aconteceu comigo. Então não é sobre perfeição, é realmente sobre redução de danos. E o educador parental, ao meu ver, é um salva-vidas emocional, porque assim como eu precisei ser salva da minha violência em relação às minhas crianças, o educador parental faz isso. Ele protege a infância cuidando do adulto, falando com o adulto, passando informação embasada com o adulto. E é isso que nós fazemos, inclusive, na minha escola, chamada Escola de Educação Positiva. Nós formamos educadores parentais com muito orgulho para que eles possam apoiar famílias nessa construção de uma infância mais saudável e, consequentemente, uma sociedade mais saudável. Porque o que acontece na infância não fica na infância, tá, gente? Por isso precisamos cuidar muito bem do que acontece nos primeiros anos de vida para que esse ser possa crescer e alcançar seu máximo potencial aqui na Terra. Que interessante. Maya, nós vamos dar aqui as possibilidades da nossa audiência acessar a sua escola. Eu só queria também, não estava combinado, mas eu não vou poder ficar sem falar isso, é que também, muitas vezes, a gente acentuou bastante o lado repressor da nossa educação, que o pai e a mãe correm o risco de repassar, mas tem também, eu pelo menos do pouco que li de pedagogia, que há também os que projetam, não foi para mim, vai ter que ser para ela, em muitos sentidos, e acaba também complicando muito a educação das crianças, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Você diz da projeção minha em relação às minhas crianças ou de qualquer... Não, assim, do ponto de vista, sim, vamos dizer, geral. Então, veja só, olha que ponto importante aqui. Esse também é um tipo de violência invisível, porque a criança não tem obrigação nenhuma de se tornar o meu troféu, de realizar os sonhos que não aconteceram comigo. Ela já nasce devedora quando acontece isso. Ela já nasce com a missão de cumprir com as minhas expectativas. Imagina um serzinho vir para o mundo devendo já a própria vida aos seus adultos cuidadores, ao pai ou à mãe. E aí o grande problema também que surge a partir disso é o seguinte: quando essa criança não cumpre com a expectativa, aí se cria uma ruptura entre o amor que esse adulto dá para essa criança e entre o que ela recebe. Porque aí quando essa criança não cumpre com uma expectativa, eu me afasto dela, eu dou um gelo nela, ou eu castigo ela.
E a gente está sendo extremamente egoísta a fazer isso, porque o que eu quero, na verdade, a minha criança dentro de mim, o que ela quer é ser enxergada por todos, porque talvez lá atrás eu não fui enxergada pelo que eu precisava. E aí eu tenho que ter cuidado em perceber esse movimento em mim, essa necessidade em mim de eu quero muito ser vista pelos outros. Isso não é um problema, tá? É normal a gente ter nas nossas sombras, nossas dificuldades, nossos traumas. A questão é, eu tenho que me conscientizar disso para que a minha criança não pague o preço por isso, porque a nossa criança não é um troféu que a gente vai expor por aí para a gente validar o quanto nós somos incríveis e somos bons, olha aqui o quanto eu sou maravilhosa. A criança não pode ser, ela nasce para ser um indivíduo que precisa percorrer o próprio caminho. E a coisa mais importante que eu posso fazer é educar essa criança, criar essa criança para que ela encontre o caminho dela e não o caminho que eu acho que ela deveria percorrer. Eu não sei se vocês que estão assistindo esse programa já passaram por isso, ou conhecem alguém que passou por isso, sabe assim, aquela cena clássica do jovem adulto que vai para a faculdade, faz uma faculdade porque é o que os pais tanto querem, termina a faculdade praticamente para entregar o diploma na mão do pai e da mãe e depois fala assim, agora sim eu vou estudar o que eu quero. É isso que a gente quer evitar, né? De que esse ser humaninho que vem de mim, ele não é minha posse, ele não é propriedade minha, ele tem individualidade própria. O meu trabalho é educar e ensinar a conviver em sociedade e ele poder ser autêntico ao seu verdadeiro eu. Maia, é também impossível não te perguntar isso. Na sua experiência, o que é mais difícil? Educar uma criança com respeito e calma ou reeducar adulto que foi criado de uma forma rigorosa? Eu acho que você sabe a resposta para essa pergunta. Você também lida com pessoas, você lida com várias pessoas, eu tenho certeza disso. Verdade. E eu acho que a gente vai concordar de que os adultos é que dão mais trabalho, eu falo isso com muito carinho. Eu me incluo nessa também, tá, gente? Eu tenho certeza de que estamos todos nós tentando fazer o nosso melhor, mas sim, a criança ela já está pronta. Eu falo assim, é só a gente não estragar. É só a gente não estragar, não podar demais essa criança, sabe? Não machucar essa criança, porque ela já vem com tudo que ela precisa para prosperar nessa vida. As crianças nascem abundantes. Então, o grande trabalho, ele realmente começa pelo adulto. Eu sempre falo, educação positiva não é para as crianças, é para os adultos. E o resultado da educação positiva não se vê necessariamente nas crianças. A gente vê o resultado no adulto, quando o adulto consegue permanecer respeitoso para com essa criança, independentemente de como ela se comporta. Ah, mãe, então a criança pode fazer o que ela quer? Não, gente, não é sobre isso. Não é sobre a criança fazer o que ela quer, porque daí a gente cai na permissividade. E também é irresponsável da nossa parte fazer isso. Mas a questão é entender que o ponto de virada não começa com a criança. Porque quem tem o cérebro maduro na relação entre os dois sou eu. Eu é que posso tomar atitudes diferentes. Eu é que posso estudar. Eu é que posso ler. Eu que posso fazer uma autoavaliação, uma autocrítica. E aí, gente, a criança, ela tá prontinha, de braços abertos. Olha, eu ficaria horas ouvindo você, tenho certeza que a nossa audiência também, porque é tudo muito interessante o que você diz, reafirmamos aqui a importância do seu trabalho, mas eu vou ter que terminar a nossa conversa. Mas antes da gente encerrar o programa aqui, a gente sempre pede ao nosso entrevistado para comentar alguma frase, uma citação referente ao tema. E para você, nós trouxemos uma frase do Papa Francisco. Abre aspas. Toda geração deveria pensar em como transmitir seus saberes e seus valores à geração futura, pois é através da educação que o ser humano alcança seu potencial máximo e se torna um ser consciente, livre e responsável. Fecha aspas. Acho que o que eu quero destacar nessa frase é: deveria saber como educar, como transmitir esse conhecimento. E é aí que está a questão, a gente deveria mesmo levar tempo, investir tempo em estudar sobre desenvolvimento infantil, em estudar sobre as nossas próprias dores, porque a criança ela não é esponja, ela vai aprender tudo, inclusive o que não é tão bom assim da nossa parte.
Então, sim, é muito importante que a gente comece a se dirigir em direção a uma educação consciente, uma educação positiva, porque para tudo na vida a gente estuda. A gente estuda, para abrir um negócio a gente faz pesquisa de mercado, a gente faz curso, faz de tudo. Agora, para um dos maiores projetos da nossa vida, a gente acha que a gente vai simplesmente se basear na intuição e é o suficiente. Não, gente, tem muito saber à disposição, tem muita informação, tem muita ciência, muito embasamento para nos apoiar, para que a gente consiga fazer igual nessa citação foi falado, para que a gente saiba como compartilhar esses valores e realmente criar crianças que sejam livres, que sejam responsáveis, que consigam ser felizes também. E essa tarefa está nas nossas mãos, não tem como terceirizar. Certo. Maia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui. Obrigada por abrirem espaço para falarmos sobre esse assunto. Um abraço. Obrigado também a você que acompanhou o nosso programa parlatório de hoje. E até a próxima.